minha doce mamãezinha, Deus lhe fez uma rainha, a rainha do meu lar. Quando olho pra você, vejo logo com prazer uma santa sem altar. Em sonho, ela recebeu o nome da santa dela, em sonho, que era Nossa Senhora da Piedade. Vai rezar lá na capela. Que ela, quando ela levava para a capela a imagem de Nossa Senhora da Piedade, a imagem ficava ali exposta para oração, porém à noite ela levava e guardava a imagem junto à cabeceira da sua cama. Nem a pobreza ofuscou o seu sorriso, seu simples lar sempre foi seu paraíso. Deus vai lhe dar um outro céu como um presente. Uma vez eu estava em Lorena, conversando com um grupo de amigos lá em Lorena, né? Aí de repente eu falei, eu sou de Itajubá. Ah, Itajubá eu não conheço, mas eu conheço lá na Piedade, como se fosse uma coisa completamente à parte, né? Aí eu falei assim, você conhece a Piedade? Conheço aquela igrejinha, né? Que o povo vai lá na festa de 15 de agosto. Você não conhece Itajubá? Não, não conheço Itajubá. Eu falei, então, Itajubá é a cidade que abraça o bairro da Piedade, né? Então, assim, nessa questão é interessante porque o processo cultural dentro da questão religiosa desenvolveu muito, né? Deu um conhecimento aqui regional muito bom para a cidade de Itajubá, mas tem gente que pensa que aqui é uma cidadezinha do interior e essa cidadezinha do interior chamada Piedade não está junto com Itajubá, não tem nada, porque nós estamos num certo posicionamento geográfico diferente, né? Mas o que acaba acontecendo? Conhece por causa da questão religiosa, por causa da questão do desenvolvimento da igreja, mas não conhece a cidade de Itajubá em si. Então eu achei interessante esse ponto lá em Lorena, chamou muita atenção. Politicamente, Itajubá foi dividido em lotes de 8 e 10 alqueires depois da fundação de Itajubá pelo governo de Minas, e era vendido naquele tempo só para os portugueses. Os portugueses não progrediu com a plantação, essas coisas todas. Aí o meu bisavô, que era o pai do Sebastião José Dias, comprou o lote deles, os lotes lá, que eram 10 alqueires, né? Ele e o irmão dele, e ele começou a trabalhar para construir o bairro da Piedade. Tinha tudo aqui, Capituba, lá Ilhéus, tudo era tudo Piedade. Aí foram começando a popular lá e foi mudando o nome. Foi crescendo os bairros, né? Tem alguns documentos, algumas anotações que falam o distrito da Piedade, mas depois povoado da Piedade, depois bairro da Piedade mesmo. O que nós temos aqui em fontes históricas nada mais é do que a ideia popular de transmitir essa história. Então, de distrito, povoado, não foi um distrito administrativo realmente, né? Mas foi assim, um processo que foi crescendo, né? Um processo de desenvolvimento urbano, foi crescendo, e chegamos no que é hoje, o bairro da Piedade, a escola da Piedade, esse desenvolver todo que nós temos aí. Esse terreno aí, onde que está iniciado o aeroporto, era inteirinho plantado. Não tem mais plantação. Ele é um exemplo grande que nós temos, é isso. Era plantado desde aqui da BR-459 até no Pernambuco Sul. Tá lá em cima, ainda tem um pouco de lavoura de arroz, mas é tudo na máquina já, né? Não é tudo maquinado, mas primeiro é tudo na enxada, né? É difícil. Arroz, feijão, milho, café, eram essas plantações de sobrevivência do pessoal mesmo. Muito mudou a cidade, né? Os fazendeiros também morreu também, aí foi acabando, né? Porque na realidade tem que trabalhar em outro lugar, né? Porque aqui mesmo, o rural mesmo não tem mais quase nada, né? Muito pouco trabalhador rural aí, eles vão estudar e vão caminhando. O pessoal foi para as fábricas, né? Foi trabalhar na cidade, com comércio.
Mão de obra na roça é Agora tá muito difícil. muito pouco, mas é mecanizado, né? Quando pode entrar com trator, essas coisas, né? Antigamente, por exemplo, era tudo tração animal, né? É para trabalhar na terra, transportar, era carro de boi, carroça, né? Aí foi modernizando tudo, né? Meu pai, por exemplo, ele tinha 2 juntas de boi que fazia serviço, arava a terra, carregava pedra, carregava tijolo, fazia até mudança no carro de boi. O rio era pequenininho, o rio, né? Mas era muito bom. Tinha bastante peixe para pescar, né? Agora não tem mais, né? Porque ficou reto, acho que diminuiu a água, né? Diminuiu o peixe também, mas era gostoso. O rio a gente nadava no rio. Nossa, era limpinho, não tinha Aqui antigamente esgoto, tinha o pessoal chamava Volta do Zé Velho, sabe? Era fundo. Aqui em frente de nós aqui. Inclusive esse Zé Velho morreu aí nessa volta que tinha o rio. Era um poço que existia, sabe? Então por colocar apelido de Volta do Zé Velho. Acabou tudo, depois retificaram o rio, né? Na época ele era limpinho, a gente pescava, nadava, né? Tinha uma noite dos homens e uma noite das mulheres, né? No rio? Aí porque nadava sem nada, né? Aí era uma noite para os homens, uma noite para as mulheres. Se você chega no bairro do Rebojão, né? Ontem mesmo eu estive na igreja lá do Rebojão, estava trabalhando lá com eles. E o que eu vejo? Muitos familiares no bairro do Rebojão com raízes aqui no bairro da Piedade, né? Então, uma certa influência tem sim nesse desenvolvimento. Mais ou menos em 1976, que começou com... O prefeito era o Rosenburgo Romano, o BPS que fez as casas, né? Antigamente chamava Coab. O BPS fez as casas e foi vendendo pela Caixa, né? 35 anos de financiamento. Mas foi mais ou menos essa época aí, em 76, que começou... muita gente, né? O Rebojão é o maior bairro da cidade, né? Ele é um do maior bairro da cidade, é o Rebojão. Eles perguntam assim, o senhor conhece fulano de tal no bairro da Piedade? Conheço. É meu primo. Você conhece? É minha tia. Então, sempre tem um laço, né? Um traço que liga, não só aqui, como no Jardim das Colinas, como no Ilhéus, os bairros adjacentes aqui do bairro da Piedade. Então, essa devoção, ela começou, né, lá em 1914, mais especificadamente no dia 10 de outubro, com a senhora, a dona Virgínia, que era casado com o seu João José dos Santos. Eles moravam em Piranguim, no bairro Mato Dentro. E ela então teve um sonho, aonde que nesse sonho foi revelado a ela que ela iria encontrar em uma Santa Cruz, né, aquelas pequenas igrejinhas que a gente vê ao longo do caminho, à beira do caminho, uma imagem de Nossa Senhora, a qual ela seria então a portadora desta imagem, né? E no dia 11 de outubro de 1914, então ela encontra esta imagem, né, de Nossa Senhora da Piedade, uma imagem de 18 centímetros, feita de argila ou terracota, né? Até então não sabia o nome, né? Esse nome, só algum tempo depois, ela começa a rezar, pedindo a Deus que revelasse o nome da imagem. Em sonho, ela recebeu o nome da santa dela, em sonho, que era Nossa Senhora da Piedade. Isso aí tem na história da igreja. Ela estava, né, adentrando um salão cheio de flores. Neste salão havia 3 moças vestidas de branco. As moças estavam do lado de um armário onde se guardava a imagem de Nossa Senhora. E de repente esse armário se abre e as moças começam a falar uma após a outra, né?
Nossa Senhora Piedade. E aí então ela não teve, né, dúvida de que a imagem era a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Foi necessário trazer famílias de fora, para trabalhar na roça. E nessas famílias que veio para cá, veio também a família, Dona Virgínia Antônio dos Santos, e ela trouxe uma pequena imagem para cá e rezava na casa dela. Em 1915, a Dona Virgínia com a esposa e a família ela muda para o bairro Tijuco Preto, aqui em Itajubá. E ela traz consigo a imagem, né, de Nossa Senhora. E aí começa a aumentar a devoção, as pessoas a rezarem, a buscarem, né, um auxílio por intermédio de Nossa Senhora. E ela então, ela pede a Deus, né, para que revelasse o nome. E após ser revelado este nome, isso influencia muito até mesmo no nome, né, do bairro Tijuco Preto, que deixa de se chamar Tijuco Preto e passa a se chamar Bairro da Piedade, né, devido aí ao fato de Nossa Senhora da Piedade. Aí foi crescendo, o pessoal foi visitando a santa na casa dela, tal, foi aumentando o movimento dos devotos, né? Quando ela começou a rezar lá na casa dela à noite, rezar à noite lá com os visitantes, as coisas tudo, começou a aumentar muito as pessoas. E ela morava no terreno do meu avô. Com o aumento dessas pessoas rezando, o meu avô fez uma outra construção para ela aqui perto do santuário, uma igrejinha que foi demolida. Era pequenininha, a igreja bonitinha. Foi um erro demolir a capela. Que era uma capela, acho que de 1934. Aí demoliram ela na década de 80, 90, por aí. Foi em 1934 que se constrói a primeira capela dedicada à Nossa Senhora da Piedade, que hoje seria onde é a casa paroquial. Então ali começou, né, a comunidade de fato e essa pertença, né, à comunidade de Nossa Senhora da Piedade. Continuou aumentando as pessoas vindo de outros lugares e tudo. Ele achou por bem construir a igreja. Aí construiu ele, claro, com ajuda, né? Construiu a igreja e em seguida meu avô dividiu o terreno dele, dos 10 alqueires, no meio e dividiu em lotes para construir o bairro da Piedade. Ela começou, né, a trazer essa parte religiosa, colocando, imbuindo no povo mesmo essa devoção. Tem uma história que está no livrinho, né, da história aqui do bairro, que fala que em meio à lavoura de café faltou água, né, aqui na Água Santa. Antigamente não tinha água, os trabalhadores iam lá, tinham que levar água. Aí essa Virgínia pediu para ela rezou, pediu para Nossa Senhora e nasceu a mina d'água lá. Somente tempo depois, né, em 1948, que aí começa a construção da igreja que nós temos hoje, que também já passou por diversas mudanças e reformas, intervenções, né, ao longo aí da história do bairro, como também, né, da paróquia Sagrada Família. A paróquia Sagrada Família é composta hoje por 15 comunidades. A população estimada, né, da nossa paróquia é de 22 mil habitantes. Então nós temos quase que 1/4 da população de Itajubá, uma vez que Itajubá tem 100 mil habitantes, né? E somos em 6 paróquias aqui na cidade de Itajubá. Então, em 1948, o padre Agostinho Picard, ele abençoou a primeira pedra fundamental a qual seria erguida a igreja que nós temos hoje, né? De Nossa Senhora da Piedade. Ela fica pronta em 1952, ou melhor, os acabamentos, né, começam a tomar forma em 1952. Por volta aí de 1952 até 1957 se termina a igreja.
E aí, no dia 9 de janeiro de 1957, às 15 horas, né, da tarde, Dona Virgínia, entendendo, né, que a sua missão estava cumprida, então ela faz a sua Páscoa, né, para junto de Deus, com certeza com a satisfação do dever cumprido, né? Vicente toca na igreja, eles cantam, o filho O Vicente canta. era neto dela, né? Neto da Virgínia, essa que veio pra cá caçando. Eu sou neto dela, Dona Virgínia. E ela era minha bisavó, né? Bisavó, né? Bisneta. Eu era tataravó. Minha tataravó. Sim. Ela era muito mesmo caridosa mesmo, sabe? Naquele tempo tinha uma água que corria lá, ela ia lá e enchia o pote, né? Pote mesmo. Põe na cabeça assim e vinha. E o pessoal, cada um com a caneca, pegava, tirava água e bebia. Depois chegava aqui não tinha mais água no pote. Era muito boazinha, nossa. Uma santa pra você, já foi santa na vida, né? Eu lembro mais da avó, tia, né? Da minha Que mãe, tinha o né? quarto de milagres, lá onde eu moro, né? Aí tinha umas peças lá, eram de cera, né, tio? Pé de cera, pessoas que alcançavam, né? A graça, né? A graça, né? Aí eles voltavam e deixavam lá pra... Então, daí tinha pé de cera, mão de cera, sabe? Tudo lá. Tinha, né, tio? Tinha os vestidos de noivas, quando as pessoas que casavam, né? Aí eles traziam pra ela, pra minha avó. E as imagens que ela deixou, né? Tem um pouco dos milagres, uns retratos. Vestido de né? casamento, foto, deixava alguns objetos também que utilizava durante, por exemplo, na sua vida, que tivesse algum problema, através de algum milagre que acontecia, a pessoa pegava, trazia esse objeto, deixava aqui porque já não era mais de utilidade, né, dessa pessoa, então... Eu moro no centro, moro lá no bairro da Avenida. Moro praticamente do lado do Major Pereira. Daí muitos me perguntam assim, você mora do lado de uma escola, né, de nome dentro da cidade também, Major Pereira, mas se você vem para cá nesses 20 anos, vem porque aqui eu gosto de estar. Eu falo sempre assim, eu venho para cá para descansar, eu não venho para trabalhar. Eu venho para descansar, então o meu trabalho aqui é o meu descanso. Apesar de eu estar cansado, como eu comentei com vocês, mas assim, eu gosto muito daqui mesmo. Tanto é que eu cativei que os meus pais, né, eles aposentaram e estão vindo morar no bairro. Né? Então, a partir de agosto, meus pais vão estar aqui no bairro também conosco, morando aqui no bairro. Não, tem muita coisa que aqui já dá para... Tem um mercadinho ali na frente, né? Antigamente não tinha, só tinha bar, né? Bar. E o pessoal gosta de jogar um truquinho lá na praça. Nossa, mas eles adoram, eles ficam o tempo inteiro lá na praça jogando truco. Hoje em dia, o bairro Piedade, se você encontrar na rua aí, são 10, 15 pessoas que querem vir pro bairro. Sabe? Eu acho que é um bairro muito gostoso de se morar. Tem pessoas que falam, nunca vou morar aí. Eu nunca sairia daqui. Né? Nunca diga nunca, mas se Deus permitir, eu quero continuar aqui. Nós estamos com muitas mulheres. Sempre davam só lugares para os homens. E nós, mulheres aqui do bairro, tentamos fazer algo a mais, mostrando que a gente é capaz. Então, eu acho que a mulher tem que ter o seu espaço e ela ainda está sendo colocada para trás. Né? E nós não somos diferentes. A gente, às vezes, não consegue carregar 100 quilos, mas a gente consegue dividir ele e pôr no mesmo lugar que você colocou. Uns tempos atrás, vamos colocar uns 10, 12 anos atrás, nós tínhamos aqui um ônibus de hora em hora. Vamos colocar de hora em hora, 40 minutos, coisa e tal. E por uma determinada situação, agora nós não temos ônibus. Então isso dificultou muito para os moradores aqui do bairro da Piedade. E essa dificuldade fez com que alguns fossem embora, outros acabaram vindo para o bairro, né? E na questão socioeconômica, isso aí dificultou muito para aqueles moradores que realmente necessitam do ônibus.
Porque o que acabou acontecendo? Como que vai se movimentar? Por exemplo, sábado mesmo nós temos reposição de aula. Nós temos aula no sábado aqui. E eu tenho ônibus para os alunos até meio-dia. Do meio-dia para tarde, do turno da tarde, eu já não tenho mais ônibus no bairro para levar esses alunos embora. Então, muitos alunos não participam dessas aulas do sábado. E se é dificultoso para nós, enquanto escola, imagina então para o morador, né? Mas o pessoal reclama muito que é pouco horário, né? Muito difícil. Muito pouco horário. O Valônia cortou muito, né, o transporte. Tinha lá no Ilhéus, um ônibus para Ilhéus, aí eu ajudava também aqui, porque passava aqui, né? Mas agora cortou, esses bairros assim mais afastados, cortou. À noite não tem horário de ônibus, né? É. Então tem uma certa dificuldade, que isso aí já é uma equipe de trabalho dos vereadores aí de Itajubá, que já estão correndo atrás, né? A população aqui, nós, enquanto liderança, acaba sendo uma liderança do bairro, nós já juntamos com um grupo de pessoas do bairro Ilhéus, fomos atrás, né? Estamos indo atrás, estamos conversando para poder fazer. Nós existimos. Então, se existe o bairro da Piedade, os bairros adjacentes aqui, é necessário que nós tenhamos aí a condição de mobilidade urbana, né? A Ana Laura Pereira é a mãe do Sebastião José Dias, né? Então, ele deu o terreno, mas ele fez uma solicitação para o Estado. Eu dou o terreno para desenvolver a escola, beleza. Mas eu quero que coloque o nome da minha mãe. Então, a Ana Laura Pereira, praticamente, vamos colocar uma matriarca aqui de diversas famílias, né? E o bairro da Piedade coloca-se, pergunta-se para as pessoas, você conheceu a Ana Laura Pereira? O povo mais antigo, né? Ah, é minha bisavó, minha tataravó, é tia, avó, não sei de quem, da minha família. Então, a Ana Laura Pereira foi uma das pioneiras aqui também no desenvolvimento do bairro, juntamente com o Sebastião José Dias e o José Chaves Sobrinho, que são os parentes aqui da Ana Laura Pereira. Então, a escola Ana Laura Pereira, ela surgiu como a Escola Reunida da Piedade, do sonho do padre Leonardo Hendricks, lá em 1933. Quando os meninos que aqui, né, do bairro, não tinham condições, que era uma fazenda, né, não tinham condições de estudar no centro da cidade. Então, o padre Leonardo Hendricks começou a reunir, por isso que é reunido, começou a reunir as crianças que não tinham condições financeiras de ir ao centro para estudar na sua casa, na casa paroquial. E nessa situação toda, começou então a ter pessoas, aumentar o número de estudantes, e não só crianças, como também adultos que queriam, né, ter um pouquinho do conhecimento. Desde 1933, então, começa a Escola da Piedade. O que acabou acontecendo foi a necessidade de criar, então, uma escola. Então, em 1965, né, de 1933 a 1965, o processo foi correndo, né? Outras pessoas começaram a auxiliar o padre Leonardo Hendricks, outras pessoas também assumiram esse compromisso de criar aqui no bairro uma escola. Começou então a criar as Escolas Reunidas da Piedade. O que seriam Escolas Reunidas da Piedade? Seriam salas anexas nos bairros próximos aqui do bairro da Piedade, porque não havia prédio. Então era numa garagem, era em espaço que havia aqui dentro do bairro mesmo. Jardim das Colinas, por exemplo, a Escola Isaura Pereira. Havia algumas salas lá também no bairro. O Florival Xavier, né, no bairro do Rebojão aqui próximo também, havia algumas casas, alguns locais que eram pertencentes à nossa escola. A ideia de Escola Reunida da Piedade. A partir de então, começou a construir um prédio aqui no bairro. Sebastião José Dias, né, ele doou o terreno, o deputado Euclides Sintra acolheu esse terreno e assim começaram a construir a Escola da Piedade. Primeiramente, o pátio de cima, né, as salas lá de cima, construíram 3 salas e essas 3 salas então começaram a desenvolver o trabalho pedagógico. Então, Leonina Trota foi uma das pioneiras aqui na educação, veio para cá junto com outras normalistas, mas quem assumiu a direção primeiramente foi a Maria Aparecida, a professora Maria Aparecida. Logo depois, a dona Leonina ficou 22 anos como diretora. Depois veio a Cleia, a professora Cleia como diretora, veio o Aldo
Veio também o professor José Brindito, depois a Analice e depois eu. Olha, hoje o que nós fazemos todo início do ano é repassar essa história para eles, dar essa importância para eles, que é o bairro da Piedade. Então, desde quando surgiu lá com a dona Virgínia, a gente vem falando, então dividimos de uma forma interdisciplinar, né, entre os professores, para os professores trabalhar esse processo histórico-cultural. O que acontece? O bairro hoje, diferente de outros anos, né, mais lá para 1965, que havia muitos alunos aqui, né, hoje nós atendemos muito pouco os alunos do bairro da Piedade, porque o bairro tornou-se um bairro envelhecido, né? Então, nessa questão do bairro envelhecido, diminuiu o número de alunos que nós atendemos aqui no bairro da Piedade, pertencentes ao próprio bairro. Daí, qual é o intuito de nós mostrarmos como essa questão do desenvolvimento do bairro? É porque nós atendemos mais os bairros adjacentes do que mesmo quem mora aqui no bairro. Porque muitos ali acreditam assim, a escola do centro, então vamos para a escola do centro. Mas qual é a importância da escola Ana Laura Pereira para o bairro, e não só para o bairro, mas por estar próximo aqui dessa região, né? Então, a gente traz essa história para eles por causa disso, porque não conhece. Então, nós estamos trabalhando com uma nova situação social, econômica, cultural, com estes alunos que nós temos hoje. Então, por exemplo, o professor nosso de Educação Física, ele leva os nossos alunos para poder interagir ali. Principalmente é um trabalho muito bonito, não só na área de Educação Física, mas é um trabalho interdisciplinar entre Educação Física e a professora de História. Então, a História e a Educação Física que trabalha com os jogos indígenas. E esse é o 4º ano que nós estamos desenvolvendo esse trabalho dos Jogos Indígenas. Que primeiro é feito todo um trabalho na sala de aula sobre o respeito, sobre a diversidade dos povos indígenas, né, sobre a comemoração do Dia dos Povos Indígenas, que eu falo muito sobre isso com eles. E aí essa brincadeira, esses jogos, é inspirado nos Jogos Mundiais Indígenas, né? Aí eu trago para eles, eu mostro quais são os esportes, as modalidades que eles realizam antes e depois a gente vem para cá. Aí é um projeto interdisciplinar com a matéria de educação física, né? Aí junta a história e a educação física e a gente faz esse trabalho. A Priscila estava trabalhando conteúdo indígena na matéria dela e ela falou, Renato, o que você acha da gente fazer um evento unindo esporte e a parte histórica dos povos indígenas? Aí a gente começou a bolar isso e surgiu esse evento. Uma forma de resgatar a cultura e unir no esporte. O ano passado eu até trabalhei com eles essa parte no 6º ano, a gente passou alguns vídeos sobre isso, tem até um evento brasileiro que depois, como a professora falou, vira um mundial, e a gente tenta adaptar um pouquinho a nossa realidade, né? Adapta um pouco do material, tenta explicar para eles um pouquinho dos povos e tal, e a gente consegue fazer um trabalhinho bacana com eles. Olha, teve uma época muito boa da Festa da Piedade, que foi quando a escola servia como um espaço, igual lá em Aparecida do Norte, tem um espaço de apoio ao romeiro, né? E o mais interessante, dentro da questão devocional, era quando os romeiros chegavam, né, para se alimentar, aqui como uma praça de alimentação. Era uma coisa que eu gostava muito, muito, muito mesmo. Hoje já não pode fazer isso, mas assim, eles chegavam, eu colocava um som para eles, falava o nome da romaria, né? A romaria de tal lugar, né? Pessoa de tal lugar. Isso eles se sentiam muito acolhidos, né? Até eu pegava o slogan lá de Aparecida, que acolher bem também é evangelizar, né? Então, eles chegavam, daí eles conversavam comigo, eles achavam que eu era padre. Então, eles chegavam e falavam, seu padre, sabe, seu Deus pessoa. Então, mas vem os romeiros Vem do estado de São Paulo, romeiro. vem do lado de Campos do Jordão. Porque Lorena, tem muito feriado nessa época, né? Tem muita Nossa muito Senhora. Pessoal da cidade vizinha aqui vem muito, Maria da Fé, Delfim Moreira, Marmelópolis, Santa Rita, vem muita gente aqui. Assim. E a fila lá na igreja para passar na Nossa Senhora fica muito grande. Eles estendem lá para baixo. É muita gente, né? Bastante gente. Eu fiz um
um levantamento das visitas no bairro. Fiquei o dia todo marcando as pessoas que estavam chegando dos dois lados. Peguei também, o Valônia forneceu as viagens que ele fez aqui. E isso em 2002, teve rotativo 18 mil pessoas aqui num dia só. Um bairro que, acredito eu, que não passa de 800 habitantes. Durante o período da festa, segundo a Polícia Militar, no ano de 2019, a estimativa foi de 25 mil pessoas passaram por aqui durante o período da festa, a novena e o dia 15 de agosto, que é o dia da festa. O nosso santuário, aqui em Itajubá, ele nasce de uma devoção local. E eu até costumo dizer que aquilo que Nossa Senhora Aparecida é para a cidade de Aparecida do Norte, deveria ser a imagem de Nossa Senhora da Piedade para Itajubá. Que assim como Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba, lá em Aparecida, a imagem de Nossa Senhora da Piedade foi encontrada por aqui também. Duas santas no altar, então fico a meditar, qual das duas a mais bela? Mamãe, nem a pobreza ofuscou o seu sorriso, seu simples lar sempre foi seu paraíso. Deus vai lhe dar um outro céu.